Olá, eu sou Felipe Mendonça e essa é a Escola de Direito. Estamos de férias, mas deixamos programados alguns vídeos para vocês que não cansam de estudar. Maratonem as nossas playlists. Este vídeo, por exemplo, está na playlist do curso de Direito Constitucional da Formação dos Sonhos, que é o espaço da nossa grade em que nos dedicamos a ensinar o porquê de cada parte da matéria, permitindo que vocês realmente compreendam o direito e não apenas o decore. Para aproveitar e divulgar que agora também temos podcast e inclusive mais um canal aqui no YouTube chamado Rádio da Escola, esse vídeo será no formato do making off de podcast que tenho feito. Portanto, se inscreva aqui no Escola de Direito, lá no Rádio da Escola e em todas as demais plataformas. Dando continuidade ao nosso curso, hoje vamos falar do primeiro fundamento da nossa Constituição, a soberania. A soberania tem duas dimensões. Quando dizemos que alguma coisa não física, não material, tem dimensões, significa que, para conceituar essa coisa, é preciso observar ao mesmo tempo essas dimensões. Vamos olhar um objeto físico qualquer para compreender. Uma caneta. Uma caneta. Para analisar a caneta corretamente, precisamos olhar em todas as suas dimensões, ou seja, altura, largura e profundidade. O termo dimensão, portanto, é utilizado nesse sentido. Precisamos observar todas as dimensões para compreender a coisa. E a soberania tem duas dimensões, a externa e a interna. Na dimensão externa, a soberania é uma afirmação de independência. O Brasil é um país independente, não nos submetemos mais ao ordenamento jurídico de outro país, como quando éramos colônia de Portugal. Essa afirmação ao resto do mundo significa que temos nosso próprio ordenamento jurídico, ou seja, nossas próprias leis, aprovadas pelos poderes constituídos pelo povo brasileiro e não por alguém de fora do Brasil. Mas e os tratados internacionais? É exatamente no momento em que o Brasil assina um tratado internacional que se percebe a nossa soberania nessa dimensão externa. O chefe de Estado, ou alguém enviado por ele, assina um acordo com outros países e isso só passa a valer como lei aqui dentro depois de passar pelos trâmites previstos pela Constituição de aprovação do que foi assinado. Até mesmo quando aceitamos nos submeter ao julgamento de uma corte internacional, fazemos isso através do nosso poder soberano de reconhecer a instância internacional como válida para tomar uma decisão final. Há quem chame isso de relativização da soberania, outros de flexibilização. Eu considero que é seu pleno exercício, pois o fato de nos submetermos a uma corte internacional não significa que perdemos a nossa independência e a aceitação de todo mundo de que o Brasil tem seu próprio ordenamento jurídico e que ele deve ser respeitado. Já na dimensão interna, a soberania é uma afirmação de que quem manda aqui dentro são os poderes constituídos pelo povo brasileiro, ou seja, executivo, legislativo e judiciário. Em outras palavras, significa dizer que aqui dentro as decisões que são válidas são aquelas tomadas pelo poder público, constituído democraticamente, e não outras decisões que venham, por exemplo, de facção criminosa, ou grupos da sociedade civil, ou instituições internacionais ou transnacionais. Assim, quando permitimos, por exemplo, que uma decisão da FIFA, que é uma instituição transnacional, se impõe aqui dentro, em desacordo com o nosso ordenamento jurídico, isso sim fere a soberania. E existem vários exemplos de instituições públicas ou privadas, internacionais ou transnacionais, que interferem no nosso dia a dia em desacordo com o nosso ordenamento jurídico, sem que a nossa soberania se imponha. Da mesma forma que atenta contra a nossa soberania, quando o Estado negligencia seus deveres em uma favela e permite que o poder paralelo de uma facção criminosa se estabeleça, fazendo muitas vezes o que o poder público deveria fazer. Essas ofensas à soberania, na dimensão interna, me parecem muito mais graves do que a aceitação da submissão do Brasil às cortes internacionais. Para finalizar, cabe ressaltar que a soberania de um país é personificada na pessoa de seu chefe de Estado,
que aqui no Brasil é o presidente da República. Essa personificação da soberania é o que caracteriza os poderes de chefia de Estado, que são diferentes dos atos de chefia de governo. A chefia de Estado, como personificação da soberania, é antes uma liderança política do povo, que enxerga no chefe de Estado seu representante maior, e por isso lhe concede poderes como declarar a guerra ou assinar a paz, receber outros chefes de Estados com as devidas honras e ser recebido pelos demais como sendo representante do povo brasileiro, dentre outras atribuições próprias de quem representa todo o povo. Inclusive, é o presidente personificando a soberania que, na sua dimensão externa, afirma a independência. O Brasil é independente e não permite que outros países tentem impor o ordenamento deles ao nosso. Assim como aqui dentro é o presidente da República quem deve bater na mesa e afirmar quem manda no Brasil são os poderes constituídos pelo povo brasileiro: executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, como chefe de Estado, ele tem um dever de proteger esses três poderes e nunca atacá-los. Além disso, é a chefia de Estado que faz com que seja um dever do presidente da República liderar o povo brasileiro no combate a um vírus em caso de pandemia. Então é isso. Nesse vídeo curto, vocês aprenderam o primeiro fundamento da Constituição Federal, previsto ali no artigo 1º, inciso 1. Na semana que vem, falaremos sobre a cidadania.